Professor, começando pela pergunta do Pedro Rigoni, da 102 FM, uma das novidades na escalação foi o Mosquera no ataque. Na última entrevista você falou que o Vinicinho tinha treinado melhor durante a semana e por isso ele entrou contra o Santos e o Mosquera ficou no banco. O que mudou nesse tempo e por que o Mosquera começou a partida como titular? Boa noite a todos. Bom, tomada de decisão de oportunidade e de escalação, ela se baseia normalmente em dois pilares. Um é o mérito individual. Em nenhum momento falei que o Mosquera treinou mal, falei que o Vinicinho trabalhou melhor que ele, tá certo? E a outra é a necessidade coletiva. E a necessidade coletiva, ela depende da característica do jogo. Então, para o jogo que a gente ia enfrentar aqui, com o adversário que a gente ia enfrentar aqui, as características do Mosquera seriam mais interessantes para a gente, tá certo? Tivemos um dia a menos que o adversário para preparar o jogo. Teríamos um desgaste maior em função das características daquilo que estudamos e observamos no adversário. Entendemos que era muito importante a gente ter jogadores de força e velocidade na frente, né? Também as mudanças de escalação, tanto por necessidade em função das suspensões, quanto pela necessidade de oxigenar o time, refrescar, sabendo que iríamos enfrentar um adversário que tinha um dia a mais de descanso. Então, nesse sentido, o peso principal foi a necessidade coletiva. Muito bem. Pietro Loureiro, da Rádio Futebol Total. Seabra, hoje você promoveu a estreia do Alex no intervalo e ficou com 3 zagueiros em campo visando o resultado positivo. Gostaria que você comentasse sobre a estreia dele e sobre a postura defensiva adotada no segundo tempo. Olha, a gente sabia que no começo do jogo sofreríamos um pouco. O Mirassol vem com uma consistência em relação à sequência de escalação, sempre tendo condição de colocar uma espinha, e teve durante todo o ano períodos muito grandes de treinamento, e vem tendo uma estabilidade competitiva bem interessante. E a gente no início de jogo, com as mudanças que teríamos, demoraria um pouquinho até que a gente conseguisse fazer todos os ajustes necessários durante a partida. Isso aconteceu, foi um início de jogo em que nós demoramos um pouco para acertar o ponto da marcação. O Mirassol teve algumas chegadas dentro da sua característica, usando amplitude, fazendo cruzamentos e pesando muito o fundo de área, né? Que é uma característica bem específica da equipe deles, que é muito bem treinada e muito bem trabalhada pelo Rafael Guanais. Passado aí essas cerca de 10, 15 minutos do primeiro tempo, nós conseguimos ter mais consistência defensiva, começamos a ter movimentos ofensivos, seja de transição, seja alguns em organização, e acabamos também conseguindo fazer o nosso gol, e poderíamos inclusive ter feito o segundo gol já no primeiro tempo, apesar de algumas chances do Mirassol terem acontecido. No final do primeiro tempo, já existe um certo peso do Mirassol que consegue nos empurrar para o último terço defensivo nosso, ofensivo deles. Então a gente precisava estar mais pronto para defender os cruzamentos de fundo de área e esse peso que eles colocam, porque eles atacam sempre com o lateral oposto. E o Reinaldo tem gol, o Lucas Ramon tem gol, e isso é uma situação, uma particularidade, ela é diferente, né? Então, nós optamos já no primeiro tempo, no final, por usar o Lucas Barbosa como ala, e já tínhamos 3 zagueiros, que eram o Vanderlan, o Pedro Henrique no centro, o Guzmán na direita e o Hurtado. Então, o bom observador já identifica que nós já estávamos jogando num 3-4-3 do meio para frente defendendo, ou num 5-2-3, 5-4-1 do meio para trás. O que a gente fez foi colocar o especialista e seguir com esse cenário. A gente sabia que a bola parada do Mirassol é extremamente forte, em função de ter um dia a menos, nós teríamos que sofrer um pouco no jogo, e achamos que no intervalo já era o momento apropriado para passar todas as informações do que fazer essa troca durante o segundo tempo e eventualmente ter algum desajuste de organização que possa acontecer, de uma mudança nesse sentido no segundo tempo. Então,
surtiu resultado. Se você vê aí os primeiros 15 até 22 minutos do segundo tempo, a gente consegue neutralizar praticamente tudo. E aí, o que nos faltou um pouco foi uma alternância entre usar o jogo longo e a construção curta e jogar um pouco mais, né? Porque jogar também é importante para segurar o resultado, né? Você vê que em alguns momentos o Mirassol cansou, teve dificuldade de defender e nós poderíamos ter explorado um pouco mais o jogo ofensivo no segundo tempo e nós tínhamos, enfim, passado as informações de como ocupar o campo e os movimentos para fazer no intervalo, né? Então, a entrada do Alex ela foi no sentido de consolidar essa estratégia e essa postura que já vinha desde o final do primeiro tempo, tendo mais um jogador especialista em jogo aéreo e adaptando a nossa equipe às circunstâncias do jogo ali que se impunham. Eu acho que ele teve uma estreia segura defensivamente. Para um jogador que está um tempo sem jogar, acabou tendo um pouco de dificuldade nas ações de pressão do Mirassol, mas é algo que é esperado diante das circunstâncias. Foi uma estreia positiva. Tarso Cacossi, da Bragança FM. Boa noite, Seabra. Gostaria que explicasse a saída do Andrés Hurtado para a entrada do Nathan Mendes e se não seria prudente guardar essa alteração mais para o final do jogo. Era a nossa ideia. A gente ia fazer uma troca dupla e guardar a última alteração para o final do jogo. Mas no momento dessa troca, o Hurtado teve cãibra e pediu para sair, então a gente acabou colocando o Nathan nesse momento. E a última pergunta do Danilo Sadinha, do GE. Com a saída do John, o que pensou para o meio de campo com a entrada do Gustavinho? E a boa partida do Ramires também é reflexo de alguma alteração no posicionamento dele por conta dessa mudança no meio de campo? Olha, o Gustavinho ele vem treinando na posição do John de uma forma geral. Tem tido pouca oportunidade porque o John tem tido sempre um desempenho muito positivo e importante, mas o Gustavo vem trabalhando sério e vem trabalhando bem. E eu acho que seria incoerente e injusto da minha parte não lhe conceder essa oportunidade nesse momento, né? Então ele mereceu, acabou saindo pela circunstância e pela necessidade coletiva de acordo com o que o jogo estava apresentando e acho que para um jogador que está há um tempo sem jogar, entrou num jogo desse nível de dificuldade e conseguiu competir bem, nos ajudou. O Ramires fez uma partida muito boa, acho que é um jogador muito móvel, que se esforça bastante defensivamente e que sempre que pode pisa na área, né? Então, ele foi muito importante na jogada do nosso gol no primeiro tempo e, enfim, com a necessidade de outras substituições serem feitas, então a gente tem o Vanderlan com cartão amarelo, né? A gente tem o Juninho de volta no banco, é um jogador que defende muito bem a área, no fundo de área, e jogo aéreo com cabeceio, ele é um especialista nesse tipo de situação. A gente achou oportuno evitar um eventual segundo cartão para o Vanderlan e colocar o Juninho, né? Então, o Ramires não tinha atuado integralmente no jogo anterior e a gente entendeu que tanto ele quanto o Gabriel seriam capazes de sustentar até o final do jogo. É claro que para o jogador que joga 102 minutos tem alguma fadiga, mas ele teve uma participação realmente muito importante e muito positiva.